Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, um programa do canal do Instituto de Economia da UFRJ que discute as grandes questões que estão acontecendo hoje no mundo. Nessa nossa mesa redonda que reúne os professores do Instituto de Economia para debater, para discutir, para refletir sobre tudo aquilo que roda nesse mundão sem porteira, nesse mundo contemporâneo. Hoje nós atingimos o programa de número 100. Sim, senhores, ninguém acreditava, mas nós chegamos ao número 100, ao Conversas sobre o Mundo Contemporâneo 100. Nós tínhamos imaginado, nós tínhamos prometido a vocês que nós íamos fazer uma live, que nós íamos fazer um programa direto, nós já tínhamos combinado que nós íamos fazer um grande balanço sobre tudo aquilo que aconteceu, o que mudou no mundo nesses 6 anos, mas fomos mais uma vez atropelados pelaquela enorme mala sem alça, sem rodinha, que é o Trump, e somos obrigados a discutir mais uma engrossada, mais uma bicanca, mais um carrinho por trás, né, Baixa? Mais uma cotovelada desleal do valoroso presidente americano. Então, o grande Prado, Luiz Carlos Delorme Prado, que vocês não sabem, mas é quem manda nessa bagaça. Pradinho ontem cancela tudo. Vamos ter que ir com o pau lá porque o negócio do Trump. Esquece esse negócio. Ou seja, Pradinho com aquele grande otimismo. Comemoraremos os 200. Faremos uma live no número 200. Então, no 200 a gente vai fazer um balanço dos 10 anos, o cacete que rola aí. Enfim, o papo do Conversas de hoje, de número 100, vai ser sobre a trumpada, sobre a engrossada do Trump, sobre aquela... Ou seja, mais uma merda que o Prado faz, que o valoroso Eu Trump faço faz. muito mais Olha, essa olha o nota. ato falho, Olha hein? só, ato Olha o ato fálico, né? É falho. vingança, vingança. Não, o que o Trump faz, e só que dessa vez faz com a gente, né? Agora, para vocês terem uma ideia, a gente tinha pedido até um vídeo para o valoroso Eduardo Costa Pinto, justamente para a nossa comemoração, né? Então, Costa Pinto tinha prometido lá que no meio dos seus grandes afazeres, lá na Petrobras, etc, etc, ia tirar um tempinho e gravar aquela gravação amiga, né, Baixazinha? Aquele afago ali, lembrando que Aquele ele também, depoimento. o Aquele depoimento, né? O depoimento, cara, né? Não, eu estou exatamente, o aqui agora cara. numa nova circunstância, mas tenho muito carinho, né, com Isso, conversa. exatamente. Agora eu não Ia vou. ser Jogar tipo aquela João Pedro depois de fazer 2 gols no dois Fluminense, gols entendeu? do Fluminense, exatamente. É Costa Pinto no seu momento, João Pedro, exatamente, exatamente. Então, cancela tudo isso e vamos lá falar sobre o nosso valoroso Trump, aqui com a nossa mesa. E, né, Pradinho, combinamos assim, quando a gente fizer o número 200, a gente vai então organizar uma coisa direita dessa vez. Olha, Pradinho, sei lá, hein? O Trump pode pegar a reeleição, né? Não, não pode. Já seria o terceiro mandato. Seria então uma rapaz, novidade. Terceiro vamos mandato também é difícil, né? Vamos descascar esse abacaxi, essa. Puta que pariu, essa bico na canela, como sempre do Trump. Ei, mala. Eu acho que é a maior mala do sistema internacional atualmente, né? Malaça. Aquele jogador que perdeu o jogo. Eu não vou falar dos nossos amigos argentinos, porque eles já tiveram essa fase. Eles têm mais recaída, mas já passaram dessa fase. Gostei muito das rádios argentinas lá descascando o comportamento dos jogadores argentinos. Fiquei surpreso, mostrando que nem os argentinos fazem mais como o Trump está fazendo, entendeu? Que é aquela coisa de cair em campo, arrumar confusão, né? Parar o jogo na porrada, né? Aquela coisa de quem não tem bola, não tem futebol, não tem porra nenhuma, só fica atrapalhando e o desenrolar do espetáculo. Pra vocês verem como é que eu fiquei puto com esse negócio do cancelamento do negócio que a gente tinha feito aqui. Pois bem, hoje estamos aqui com a nossa mesa, mesa tradicional, com Luiz Carlos Delorme Prado, Numa Mazati, Eduardo Bastian. Bom, senhores, bem-vindo a todos os três, né? Estamos aqui mais uma vez. Bastianzinho, feliz da vida, né, Bastianzinho? Olha só, Fluminense em terceiro lugar. O brasileiro melhor, né, Bastianzinho? Ficou em Feliz em terceiro. termos, né? Mas Ué, mas é o. Não, quarto, ficou em quarto, Flamengo. quarta. Não, Palmeiras em oitavo, Flamengo em 11º e o grande Botafogo em 14º. Então o Fluminense foi melhor, né? Então, olha Mas só, uma para só. observação, mas Diga. acho que depois de Paris Saint-Germain e Real Madrid, acho que perder a semifinal foi até livramento, né, pro Fluminense. Ele livrou de um mico, né? De pagar o pau mico. Não, eu ia falar isso, né? Depois dessas notícias ótimas que vieram dos Estados Unidos, né? Com o Fluminense, o desempenho, agora hoje tem que descascar essa coisa que vem dos Estados Unidos, que é as besteiras, as cagadas que o Trump vai fazendo. Bom, senhores.
Lembrando para vocês, para o pessoal que acompanha a gente, que vocês podem sempre, vocês encontram o Conversas na forma de podcast, no podcast Canal IE-UFRJ, nos melhores tocadores, agregadores de podcast que vocês têm aí nas lojas de aplicativos. Então, se você quer ouvir podcast, Conversa na forma podcast, Canal IE-UFRJ. Bom, Pradinho, você que botou ordem Vamos, na casa, não é isso? Você que definiu como é vamos que ia ser a começar. parada. Vamos lá, vamos pro jogo. Vocês depois. Ou seja, o É, não, Trump atrapalhou o nosso aniversário, né? A gente pensou que ia fazer aquele aniversário, que ia tomar aquela cerveja, aquele vinho, pegar aqueles canapés que estão aqui trabalhando no dia do aniversário, cara. Do aniversário 100, toma aqui trabalhando. É isso aí, Pradinho. Começa essa bagaça, pode botar o tema na roda. vamos começar pelo que estava acontecendo no Brasil nesse momento, né? Houve uma reunião dos BRICS que a própria percepção, até a imprensa brasileira, não estava dando tanta importância assim. É, a, havia muita discussão sobre qual seria o impacto, e que, surpreendentemente, teve um impacto muito grande. Para mim não foi surpresa, porque houve um processo de construção de vários elementos que foram trazidos nessa nesse momento específico, momento em que o Brasil estava na presidência dos BRICS. O Brasil este ano está liderando uma série de eventos internacionais importantes, e nessa 17ª cúpula dos BRICS, sob a presidência brasileira, né, reuniu 11 países membros permanentes, além de Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita, Emirado Árabes Unidos e Argentina. A Argentina, obviamente, não foi, não era, não é membro, que deixou de, lá no início não quis ser, não quis participar. E os países também que foram que cooperam com o BRICS. E o documento da cúpula, o documento emitido pelo chefe do Estado foi muito interessante. Eu li em detalhes, é um documento que não é tão pequeno, mas não é um documento exagerado em termos de tamanho, e toca nos assuntos Desculpe, fundamentais. 31 páginas, eu acho, né, Luiz Carlos? Exato. É um documento com certa densidade, o que não é comum em declaração de líderes ao final de eventos, né? O que mostra o resultado de um processo de negociação não trivial. Teve as questões tradicionais, geopolíticas, né? Condenação do bombardeio do Irã, a questão da faixa de Gaza. É muito interessante que na questão da Ucrânia houve um apoio à mediação e outras propostas de resolução pacífica. Quer dizer, não houve, o BRICS não fez um apoio à Rússia. É importante notar esse detalhe, porque a preocupação do BRICS, da manifestação, com o direito internacional, né? Como no caso, a Rússia inicia a invasão de um outro país, isso não poderia, de maneira nenhuma, ser recebido ou apoiado num evento como este. Há alguns princípios reformados muito importantes com respeito à soberania nacional e à solução diplomática e política de conflitos. Eu queria chamar a atenção aqui o seguinte: nós estamos falando de um encontro que reúne um número representantes da população mundial dos países mais populosos do mundo, né? China, Índia e Indonésia. Nós não podemos esquecer da importância da Indonésia dentro desse processo. E uma representação em termos de PIB muito expressiva, embora, obviamente, disparado e ser enviesado pelo caso da China.
Mas, levando em conta que a última reunião de países não alinhados não tinha nenhuma potência que, de alguma maneira, apoiasse o movimento, a posição da China é muito importante. O outro ponto da cooperação econômica e financeira do documento é o estímulo ao uso de moedas locais nas transações comerciais entre países do bloco. Veja, não se trata de criação de nova moeda, isso não faz o menor sentido, são países muito díspares, ninguém pretende criar uma nova moeda. Mas o que se fala é a criação de mecanismos para que o comércio bilateral contorne o mecanismo do SWIFT. Para quem não sabe o que é para o nosso público, o SWIFT é um mecanismo dos bancos centrais europeus mais Estados Unidos, onde que organiza toda a transferência internacional de recursos, todos os bancos são ligados ao SWIFT, e a maneira de se transferir divisas é através do SWIFT. Como todas as operações do SWIFT passam pelo dólar. Então, se o Brasil vende alguma coisa ao Uruguai e vai receber em pesos uruguaios, na prática funciona da seguinte maneira: se é um pagamento do Brasil para o Uruguai, o real é transformado em dólar, que depois é transformado em peso e vice-versa. Então, a ideia é estimular ou desenvolver mecanismos que permitam a transação direta, sem passar necessariamente através do SWIFT. Isso não é uma novidade, né? No Mercosul você já tinha mecanismos de comércio recíproco, no passado, várias experiências. Normalmente, quando você tem crises internacionais, países mais próximos montam isso, mas o estabelecimento de uma política sistemática para ampliar o volume das transações diretas é uma novidade. Há um grande fortalecimento do novo Banco de Desenvolvimento, né? O Banco do BRICS, que vai atuar muito, vai aumentar muito a sua atuação em parcerias externas. Há também uma manifestação clara de transparência fiscal, combate à evasão e construção de sistemas tributários equitativos. Observe que a questão combate à evasão de divisas, transparência fiscal, e também um outro ponto, questões ligadas à governança global da inteligência artificial, à governança das big techs, a promoção da equidade em saúde, a cooperação Sul-Sul. Tudo isso representa claramente uma tentativa de se criar uma ordem no momento em que o país que foi o responsável por criar a ordem pós-guerra, que é os Estados Unidos, se comporta como a expressão em inglês é rogue country, como um país que está desorganizando a ordem internacional. Quer dizer, as políticas americanas hoje são políticas de desorganização da ordem internacional. Isso é sem precedentes na história do pós-guerra. É uma situação de imensa preocupação da maneira que está colocada dentro desse cenário. Então, a meu juízo, a iniciativa do governo Trump, a iniciativa do Trump de mandar uma carta em plena reunião para o presidente Lula, usando sob desculpa questões de perseguição e de que, de certa maneira, absorvendo a tese de que não houve um golpe ou tentativa de golpe de Estado no Brasil e que isso seria uma perseguição, que é claramente uma fake news. Primeiro, interferência sem precedentes na relação bilateral de 200 anos entre o Brasil e os Estados Unidos. É muito importante chamar a atenção que o Brasil tem uma relação com os Estados Unidos
diplomática que remonta a 1825. Os Estados Unidos foi o primeiro país que reconheceu a independência do Brasil, e ao longo do século XIX, a relação do Brasil com os Estados Unidos foi uma relação muito produtiva e diferente dos países da América Central e do México, que houve muita invasão, as relações do Brasil com os Estados Unidos nunca foram conflituosas no século XIX. Ao contrário, se nós pegarmos o século XX, o Brasil sempre entrou como aliado dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, inclusive oferecendo uma base militar fundamental em Natal durante a Segunda Guerra Mundial. Em contrapartida, o Brasil tem uma tradição muito grande desde da sua independência no século XIX, independente do governo, de manter de altivez contra a soberania. Só para levar um caso, em 1861, no apogeu do poder britânico, um navio britânico naufragou no Rio Grande do Sul e seus tripulantes foram acusados de roubar alguns pertences. E eles foram presos. Houve depois um conflito com isso da Inglaterra, que apreendeu navios brasileiros. O Brasil rompe relações com a Inglaterra até 1865, durante 2 anos, no apogeu do poder britânico. Ao longo do século XX, houve algumas tentativas e algumas intervenções americanas no Brasil, como em 64, quando o embaixador Lincoln Gordo e o adido militar Vernon Walters atuou diretamente em apoio ao golpe de Estado de 64. Mas nunca isto se colocou de maneira aberta. Sempre de forma não transparente, sempre com apoio à democracia, às atividades econômicas, mas nunca numa demonstração aberta de hostilidade. Em outro momento histórico, em 77, quando, em pleno governo militar, né, na época em que as razões, inclusive, da pressão americana eram justas, porque tinha a ver com a questão da violação de direitos humanos do Brasil durante a ditadura militar, mas mesmo assim o governo Geisel vai ter uma postura dura de não aceitação de intervenção nos assuntos brasileiros e vai romper com o acordo militar que havia desde 1952 com os Estados Unidos. Governos conservadores como Jânio Quadros tiveram uma política externa independente no Brasil. A política independente no Brasil não foi apenas de governos à esquerda, como de Goulart ou como do Lula, foram também de governos conservadores. Então, essa tentativa de intervenção, fora um escândalo em termos de direito, a nossa postura aqui é uma postura acadêmica e um pouco isenta, mas quando questões que têm a ver como essa, de soberania, estão envolvidas, é impossível um cidadão brasileiro não manifestar uma posição indignada. Eu queria chamar a atenção para alguns fatos também que me deixaram muito preocupados. Eu achei, em primeiro lugar, a manifestação do governo brasileiro, do Lula, na sua nota, muito equilibrada e clara. Eu tive, inclusive, no Congresso brasileiro, discutindo a legislação, a lei recente sobre reciprocidade, a convite na Câmara, e eu, considerando, e a minha posição é que essa legislação é muito importante, porque ela dava flexibilidade para que o governo negociasse, mas também dava instrumentos para que o governo pudesse, eventualmente, mostrar uma posição de força e retaliar. Portanto, a indignação com esse tipo de ação não pode, de maneira nenhuma, ficar restrito a qualquer segmento partidário, porque isso afeta a totalidade dos interesses do Brasil, independente da posição política das pessoas ou da ideologia. Embora é importante colocar no seu contexto.
Os Estados Unidos é um destino importante das exportações brasileiras, mas a perda do mercado americano está longe de comprometer o equilíbrio da balança, balança de pagamento brasileira, da balança comercial brasileira. 14% mais ou menos das exportações, elas são muito importantes em alguns produtos, especificamente aço, suco de laranja, produtos de aviação. Embraer pode ser afetada dentro dessa situação, mas é muito localizado. Afeta principalmente, aliás, o estado de São Paulo, por causa do suco de laranja, por causa da Embraer. Afeta um pouco o Rio de Janeiro, porque é a questão de aço, mas não tem um efeito tão grande dentro desse cenário. O que tem, e isto é muito importante chamar a atenção, se segmentos que têm uma postura não nacionalista, de adesão automática a uma potência estrangeira, usar o ataque à soberania brasileira como forma de criar instabilidade política no Brasil. Aí essas pessoas se comportam como colaboracionistas durante a ação de países estrangeiros dentro do seu território. É muito grave, né? Eu achei também, isso é obviamente uma posição pessoal, a nota da Câmara e do Senado sobre a situação muito fraca, muito em cima do muro. Eu imagino, com o histórico de ex-presidentes da Câmara, Ulisses Guimarães, Ranieri Mazzilli, o Célio Borja, Bilac Pinto, alguns conservadores importantes, eles certamente eles devem estar, se vivos estivesse, ficariam igualmente incomodados. Não mostrou a grandeza e a firmeza que o momento merece. Mas, dito isso, como o nosso tema é de economia, ao final, a meu ver, o que se trata, o argumento político, é apenas uma desculpa para o que está em jogo. O que está em jogo é uma pressão para evitar que o Brasil atue na regulação das big techs, atue em temas como na governança global de inteligência artificial, portanto, em temas de interesse específico do grupo político que apoia o Trump nos Estados Unidos. Então, não me parece que é uma questão, o uso de um argumento de política interna, a meu ver, é muito mais um instrumento, uma justificativa para a disputa real. A disputa real tem a ver com interesses de qual é a autonomia que países como os nossos, representados pelos BRICS, terão para ordenar, contribuir para a ordem internacional, regular as empresas que atuam globalmente de maneira soberana, defender seus interesses e seu legítimo direito a desenvolvimento, a buscar seus próprios objetivos, né, econômicos, políticos, sociais, sem uma postura de bullying, né, onde algum país se sinta como o valentão da rua, que ou atenda a minha demanda ou eu vou aí e te faço alguma coisa. Isso é inaceitável. O Brasil, um país com essa população que nós temos e com o histórico do Brasil, não pode aceitar de maneira nenhuma isso. Nesse sentido, eu termino dizendo de que eu fiquei também muito impressionado como vários colegas nossos economistas faziam uma interpretação um pouco simplória do problema, dizendo, não, talvez a gente não deva fazer nada, porque o nosso prejuízo pode ser maior. Não se trata de prejuízo maior ou menor, se trata de impor limites à pressão estrangeira sobre interesses domésticos. Nós já perdemos, do ponto de vista comercial. Nós não o volume de tarifas, as tarifas já estavam em 25% na área de
de, de aço, você já tinha uma série de problemas, agora dobrou. O que aconteceu é que em vários mercados inviabilizou o comércio. Agora, é importante chamar a atenção que o Brasil é também um destino importante de exportação dos Estados Unidos, principalmente em alguns produtos. Nesse sentido, a nossa capacidade de retaliação certamente afetará alguns segmentos na economia americana. Além disso, nós não temos alternativa, porque o que se coloca a ser negociado é inegociável. Você não pode negociar, não, além das razões econômicas, um Estado nacional que negocia a sua soberania, ele deixa de ter capacidade de estabelecer objetivos de médio e longo prazo, de desenvolvimento, de crescimento, de independência. Bem, eu acabei falando demais, mas eu acho que o momento exigia, é um momento de reflexão, mas exigia uma posição mais clara. Nossa, que em última instância dedicamos a nossa vida à atividade de ensino, à atividade acadêmica, numa perspectiva clara, sempre na nossa tradição, na tradição da UFRJ, né? Na tradição da Comissão Econômica da América Latina, da CEPAL, desenvolvimentista e preocupado com os interesses não apenas do país, mas dos países em desenvolvimento em geral. É isso, Pradinho. Baixazinho, o Steve Bannon está falando, né, que cancele o processo contra Bolsonaro, que a gente cancela as tarifas, né? Eu acho que essa é uma dimensão do problema, né? Uma dimensão dessa disputa, mas fico me perguntando se é essa a dimensão. Ou seja, tem questões aí relativas à economia, relativa a big techs, né? Tem questões e interesses muito concretos que vão além de dar uma grande força aí para o nosso camarada, o Bolsonaro, né? E que então, a pedidos do Eduardo Bolsonaro, então Trump veio, né, para libertem o Bolsonaro que a gente, né, ultrapassa, etc. Isso aí, o Prado, eu não me lembro nem assim nas sanções contra a África do Sul, não é isso? Lembra? Não me lembro de Ok, isso nada. sem precedente. Sem Você não tem nenhuma precedente, uma base coisa, do direito cara, internacional, não se nunca vi usa comércio para esse tipo de fim. isso, uma Isso é coisa inaceitável, patética. Então, patético. supomos, vamos tirar um pouco essa patetice, essa coisa escrota, essa coisa sem pé, sem cabeça, sem o caralho, mas tem interesses bastante objetivos econômicos, né, Baixãozinho? É. Quer dizer, tem caroço aí embaixo desse angu, né? Tem bastante caroço nesse angu aí. O negócio não é só o nosso liberte o nosso valoroso camarada Bolsonaro, essa coisa de. Nesse angu tem caroço, cara. Não é só isso. Jabuti não nasce em árvore, né? Não nasce mesmo, rapaz. Ou é enchente ou mão de gente. Bicalho, bom, a atribuição, né, de que as sanções estariam sendo aplicadas em função do tratamento que Bolsonaro estaria recebendo aqui no Brasil, do judiciário, que estaria sendo perseguido, isso é jogo de cena, né? Isso é jogo de cena, é como te diria na linguagem coloquial, né? O Trump deu uma moral pro parceiro, né? Deu uma moral pro Bolsonaro, tá? Mas na verdade as questões é, substantivas, né? As questões que importam são de ordem econômica. E acho que você e o Luiz Carlos colocaram muito bem, né? Que isso está ligado à questão da regulação das big techs, né? Hoje, nesse contexto, né, eu li um artigo interessante no Valor Econômico, depois eu posso passar a referência, deixar aí nos, como é que se fala, nos comentários, não, Isso, na descrição do vídeo. na descrição do vídeo, exatamente, que chamava atenção para o seguinte, né, chamava atenção para esse fato, né, de que a grande questão que estava por trás era da regulação das Big Techs, e lembrava do seguinte, tá, que as Big Techs no Brasil colocaram muito dinheiro, né, fizeram muito lobby para barrar a PL 2630, tá? E que estavam muito insatisfeitas, irritadas com uma decisão de junho do Supremo Tribunal Federal do Brasil, né, de que o artigo 19 do Marco Civil da Internet seria parcialmente inconstitucional, tá?
E com isso, quer dizer, as empresas, né, teriam que controlar mais aquilo que elas, essas empresas Big Tech, mais o que elas publicavam, né, porque elas ficariam responsáveis pelo conteúdo publicado. Tá? Isso desagradou em cheio, tá, as empresas é, de Big Tech, que representam hoje nos Estados Unidos, tá, uma parcela, é, tem um peso muito grande na economia norte-americana. Tá? As chamadas sete magníficas na Apple, Microsoft, Alphabet, que é do Google, Amazon, Nvidia, a Meta, Tesla, representam 30%, né, do índice SP 500. Tá? Isso no final de 2024. Então tem um peso grande na economia americana. E tem atuado muito, né? E tem tido, é, tem atuado muito em relação a esse governo atual, tá? Do Donald Trump. Então, essa é a questão de fundo, tá? E é uma das questões de fundo, na verdade, a questão da regulação das redes, tá? É uma das grandes questões internacionais, né, que se colocam na economia mundial hoje, né? São questões que não é só o Brasil que está discutindo, tá? A União Europeia, por exemplo, está sendo firme na questão de regular a atuação desses setores. Tá? Então, é interessante que justamente esse artigo chamava atenção que, olha, se é para retaliar, eventualmente, tá? Nesse tipo de serviço é que você conseguiria um impacto maior, né? E há uma discussão hoje, por exemplo, no Canadá e na União Europeia, né, justamente de impostos sobre serviços digitais. Tá? Então, são elementos aqui que constituem, né, que fazem parte dessa conversa. Tá? Agora, na verdade, quer dizer, pegando de um ponto de vista mais amplo, né, do que está colocado, do que está em jogo, né, dos grandes movimentos que estão acontecendo, tá, dos quais essa questão das Big Techs faz parte, né, é, que é justamente a corrosão, né, a decomposição da ordem internacional multilateral do pós-Segunda Guerra Mundial, construída pelos Estados Unidos e que vem sendo, né, implodida pelos próprios Estados Unidos. Né? E Trump acaba sendo uma grande expressão desse movimento. Já no seu primeiro governo, ele tinha feito encaminhamentos nessa direção. A vitória do Biden, né, o Biden tentou reverter esse processo e agora o Trump retomou, tá, mas de maneira mais intensa e muito mais agressiva. Tá? Isso se dá com o esvaziamento das instituições multilaterais, tá? Do ponto de vista das alianças, um afastamento, né, talvez a gente possa falar de abandono, por exemplo, dos aliados históricos do pós-Segunda Guerra Mundial da Europa, tá? E essa imposição de tarifas, né, de grandes tarifas, num movimento que seria de cima para baixo, né? Quer dizer, numa atitude que a gente poderia, talvez, não de maneira muito precisa, né, chamar de imperial, né? Então, quer dizer, o Brasil é a vítima do momento, né, mas esse tipo de movimento já foi feito agora nos primeiros meses do governo Trump contra México, contra Canadá e contra a China. Tá? E há uma sinalização de que será feito com outros países também. E aí, nesse movimento, quer dizer, de uma ordem internacional que está se corroendo, tá? Há uma série de pontos de interrogação, né, de incerteza sobre, né, sobre o porvir, né? Sobre a ordem que está por vir e essa ordem que está se organizando. Então, no meio dessa desorganização, tá? Os BRICS são uma iniciativa muito interessante, né? Que tem ali, na verdade, o país que desponta como sendo aquele que pode, que vai competir com os Estados Unidos, disputar a hegemonia com os Estados Unidos, que é a China, tá? Mas também outros países, uma série de países emergentes. Tá? Originalmente, né, o Brasil, né, a Rússia, a Índia, né, junto com a China,
pouco depois a África do Sul, e em 2023 houve um esforço de ampliação desse grupo. Tá? Exatamente qual é o papel que esse grupo pode exercer não é tão claro, né? Até porque a sua ampliação, tá? A inclusão de países, novos países, países diferentes, cria uma dificuldade de estabelecimento de uma agenda comum, né? Então isso não pode ser negligenciado. E há aqui interesses também divergentes, há desconfianças não desprezíveis, por exemplo, entre Índia e China. Tá? A Índia sempre teve a preocupação de que os BRICS não fossem um grupo chinês, né? Liderado pela China. Tá? E a Índia, por exemplo, tem feito movimentos, tá? Seja de acordos comerciais, seja do ponto de vista de parceria em termos de tecnologia militar com o Ocidente. Tá? Enquanto, por exemplo, um dos novos entrantes, né, nos BRICS, que é o Irã, né, acabou de ser atacado pelos Estados Unidos, né, pela dobradinha Estados Unidos-Israel. Tá? Então não é tão claro, né, quer dizer, o que esse grupo pode fazer, exatamente qual é a, a atuação mais concreta, né, que ele poderá ter no futuro. Tem tido algumas iniciativas, como por exemplo essa que o Luiz Carlos mencionou, da desdolarização, mas de todo modo é um movimento, tá, que vale a pena mencionar. Né? Quer dizer, de um lado, justamente essa desestruturação de uma ordem internacional, tentativas de reorganização, grupos surgindo, tá? E disputas em algumas questões importantes, como, por exemplo, tem uma disputa em torno dos chips, né? E tem-se disputa, por exemplo, da regulação das big techs, que está sendo travada aqui no Brasil, mas também a Lures. Acho que com isso eu passaria para o Numa. Depois a gente pode retomar outros temas, como ponto de vista do impacto mais objetivo das medidas comerciais, né, e coisas do gênero. Valeu, Bastanzinha. Numa, a gente já discutiu aqui sobre os BRICS, né? Várias vezes. E sempre fica aquela discussão de qual é a real dimensão dos BRICS, né? O que pode se esperar deles, o que não pode, etc, etc. E parece que o Trump acha que se deve esperar muita coisa, né? Parece, pela reação do Trump, parece que é um jogador na mesa é bastante pesado, né? E mesmo sobre a regulamentação das Big Techs, a questão da inconstitucionalidade que está sendo discutida no Supremo, né? Dentro do próprio Supremo você tem algumas gradações ali acerca das posições, né? Acerca da liberdade de expressão ou não, etc, etc. Ou seja, essa questão ela acaba, eu acho assim, muito mais aberta do que o Trump faz parecer, entende? Então me pareceu assim que o Trump foi pra porrada lá sabe aquele jogador que sai no pau lá na ponta esquerda, que não tem nada a ver no jogo, sabe? Que vai arrumar uma expulsão assim, que você não tem muito, eu não sei. Então, eu queria. É isso aí, Numa. Quer dizer, o Trump leva os BRICS mais a sério, o encara como uma ameaça maior do que na verdade é, efetivamente, etc, etc. Como é que você explica essa reação tão assoberbada, tão desproporcional, tão assim fora do jogo, etc, etc? Ou no fundo não é nada disso, é uma outra coisa completamente diferente, a gente é que não está sabendo ler esse troço. Enfim, existe método na loucura, digamos aquela frase clássica lá, shakespeariana, né? Será que o Trump é um shakespeariano, um personagem shakespeariano com método na sua loucura? Eu acho que o Costa Pinto, nosso velho amigo, diria que teria, né? Um certo método na loucura. Mas é isso aí, Numa. Eu colocando perguntas constrangedoras para você. Pô. Obrigado, Bicalho, né? Filho da puta, É que uma tarefa cretino. árdua. Com um amigo desse, né? Quem precisa de inimigos, né? Aquela coisa Pois assim. é. Bom, é muito difícil de responder a essa pergunta sobre a racionalidade que teria o Trump nessas questões. Bom, eu só gostaria de fazer algumas observações, esperando que elas ajudem, né, a esclarecer um pouco, né?
primeiro elemento, bom, que foi já sublinhado, pelo Eduardo, né, depois da fala do Luiz Carlos, né, em relação aos BRICS. Bom, de facto, a própria heterogeneidade que já caracterizavam os BRICS quando era só BRIC, ficou maior com BRICS e muito maior com a integração dos novos países mais recentemente, faz com que o alcance real dos BRICS enquanto organização parece, por enquanto, relativamente limitado, tá? O próprio, se a gente for pegar o exemplo do Banco dos BRICS, mesmo se, como sublinhou o Luiz Carlos, há uma previsão de ampliação da sua atuação, bom, na prática, hoje é limitada, né? É muito inferior à atuação de qualquer um dos bancos de desenvolvimento chineses, né? Imensamente inferior, na verdade. O Banco dos BRICS, pelo menos até agora, empresta em dólares. Então lá também a gente vê que a questão do surgimento de uma alternativa monetária parece ainda bastante longínquo, né? Da mesma forma, como foi sublinhado pelo Eduardo, existe dentro dos BRICS fortes antagonismos. E se houver, e aí, bom, seria a transição para a questão mais específica do Brasil, a reação que teve a Índia em relação ao conflito, bom, que acabou, né, entre Irã de um lado e Israel do outro. Bom, mesmo se lá no final teve a entrada dos Estados Unidos, mas eh, a Índia não se posicionou de uma forma muito firme contra a agressão israeliana, né, de Israel, no Irã, tá? Israelense. Israelense, isso. No Irã, tá? Pelo contrário, falou, seria melhor privilegiar a via da paz. E aí, nesse sentido, que eu queria chegar ao Brasil. E muito curioso que, rompendo justamente com uma tradição diplomática muito mais ponderada, o Brasil tenha se pronunciado de forma tão, vamos dizer, tão enfática, né, contra a agressão israelense em relação ao Irã. Não que eu acho que seja errado, né, não é questão, mas diplomaticamente realmente isso rompe, né, com um paradigma que, em geral, é muito mais equilibrado, né, por parte da diplomacia brasileira. Isso vem depois de uma participação do Lula, né, na reunião enfim, na reunião, nas comemorações, né, para o aniversário da vitória, né, na Segunda Guerra Mundial lá na Rússia, né? Foi o único grande líder aí, né? Obviamente o Modi não foi, né? Então tende a ter, por parte do Brasil, nesse segundo mandato do Lula, nos períodos mais recentes, uma, como poderia dizer, uma postura que claramente muito mais voltada para associação, pelo menos para apoio a países que são abertamente hostis aos Estados Unidos. Então, isso eu acho que não dá para negar. E nesse sentido, a política mais equilibrada que tinha caracterizado os dois primeiros mandatos do Lula, né, parece agora ir muito mais de um lado de um certo antagonismo, tá? Então, de forma alguma, é uma justificativa pelo que fez, pelas medidas tomadas pelo Trump ontem, mas o próprio artigo que saiu no dia 29 de junho, no The Economist, sobre justamente a perda de influência e de popularidade em termos internacionais e em termos internos do Lula, é um reflexo justamente dessa postura diplomática que claramente não é muito bom, não é muito não alinhada. Por exemplo, a Índia tem uma posição bem mais não alinhada do que está tendo atualmente o Brasil. O que é curioso, sendo que, obviamente, a Índia tem uma capacidade de
inclusive, bom, tem uma importância geopolítica que não tem o Brasil. E, inclusive, tem uma capacidade de resistir a eventuais medidas tomadas pelos Estados Unidos que, que o Brasil teria mais dificuldade a assumir, né? Inclusive, os próprios Estados Unidos não fazem muita coisa contra a Índia, bom, né, por razões meio óbvias, já exploradas em programas passados. Então, bom, e uma escolha, né, que está sendo realizada pelo Brasil, mas uma escolha que, a um determinado momento, tem consequências. E o que me tocou na intervenção do Lula hoje no Jornal Nacional, né, foi que ele enfatizou muito a questão comercial. E, de fato, concordo, né, já foi colocado pelos camaradas, que mesmo se haverá consequências que vão atingir determinados setores, de forma geral, essas consequências comerciais imediatas também não são assim desmedidas em termos de peso. O Brasil, como bem colocou Luiz Carlos, defendendo sua soberania, pode até assumir esse risco. O problema maior, na verdade, para mim, não é tanto a questão comercial, é a integração financeira do Brasil com os Estados Unidos. Isso é uma dimensão que pouca gente tem tocado, mas que é uma realidade. O Brasil é muitíssimo integrado com os Estados Unidos, tá? E, mais do que com os Estados Unidos, com os parceiros dos Estados Unidos. Se a gente olha o estoque, por exemplo, de investimento direto estrangeiro, e quase 90% atualmente é na mão dos Estados Unidos, de países da América do Norte e de países europeus, que, lembramos, são totalmente alinhados com os Estados Unidos em muitos aspectos. Só os Estados Unidos, por exemplo, são donos de quase 21%, né, do estoque de investimento direto estrangeiro no Brasil. Fora o fato que tem uma integração que foi crescendo, obviamente, depois das reformas neoliberais, entre o sistema financeiro brasileiro e o sistema financeiro americano. Tá? Então, assim, dizer, eu acho que tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala vamos entrar numa cruzada contra os Estados Unidos, porque vai perder do lado comercial, mas perderia muito mais ainda do lado financeiro, em termos de criação de estabilidade nessa área, dado essa integração financeira. Então, eu acho que assim, essa situação ela reflete, por parte do Brasil, escolhas estratégicas que, como eu falei, rompem com uma tradição mais equilibrada, tá? Elas se dão num contexto onde, de fato, você tem um líder nos Estados Unidos que tem demonstrado sua extrema instabilidade, sua obsessão com determinados temas, né? Aí, de fato, a gente tem, pelo menos quando a gente lê documentos ou artigos, né, sobre as motivações, né, que teriam levado, né, o Trump à tomada dessa decisão. A gente encontra, obviamente, a questão supostamente do apoio ao Bolsonaro, mas desse ponto de vista é curioso que começa a carta, seria a carta mesmo, que foi endereçada ao Lula, começa a falar do Bolsonaro, mas no final fala, não, se houver remoção parcial total de barreiras tarifárias e não tarifários, vamos achar um acordo. Ou seja, lá no final da carta o Bolsonaro desapareceu do cenário. Então não sei, eu acho que o Bolsonaro é mais, sei lá, um verniz, não é exatamente, obviamente, a motivação profunda para isso. Uma alegoria. Exatamente. Bom, já que vamos aproveitar para apoiar o nosso amigo. Deve ter sido o raciocínio dos círculos trumpistas, mas a motivação supostamente, já que foi colocado, era mais ligada a esse papel crescente que teria o Brasil dentro dos BRICS, e mais do que isso, uma afirmação de um apoio crescente a países que são identificados pelos Estados Unidos como países inimigos, tá? Então, já o statement que, enfim, as,
as críticas realizadas contra os países dos BRICS, dizendo que ia aumentar de 10% a mais, as tarifas contra esses países, as advertências já voltadas contra o Brasil já anunciavam que tinha esse contexto, né? Obviamente entra nisso uma, uma visão onde pelo posicionamento político do Lula, ele é visto como um inimigo, né? Mas eu acho que mais do que isso, parece se inserir justamente nessa ideia de impor uma disciplina a países que, usando, as tarifas, né, a países que tomariam assim atitudes crescentemente não hostis, mas pelo menos antagônicas, com os Estados Unidos, tá? Aí, obviamente, entra a questão do apoio a arranjos monetários alternativos ao dólar, mesmo se o Brasil não é tão assim, não é tão claramente, não apoia tão claramente essas iniciativas. Mesmo se, por enquanto, elas são relativamente limitadas, tá? Mesmo se elas existem, né? Muito puxadas, na verdade, por países que são parceiras, muito mais puxadas por países parceiros da China do que pela própria China, tá? Mesmo se, obviamente, a China, em algum momento, né, vendo essa evolução da atitude americana e do uso de medidas de exclusão, como colocou o Luiz Carlos, sistema de pagamento, medidas de sequestro de ativos, nos países ocidentais, como foi o caso depois das sanções contra a Rússia depois de 22, e tinha sido já o caso contra o Irã em 2018. Então, dentro desse contexto, é óbvio que deve ter, de alguma forma, a partir da China, talvez, a ideia, de abrir canais potenciais alternativos, mas como a própria China tem enormes estoques de dólares, na forma de reservas, e também tem usado sistematicamente o dólar quando, obviamente, tem relações comerciais financeiras com os países ocidentais e mesmo até com parte da periferia. Não acho que a gente esteja tão avançado nesse processo, tá? Então, e por isso que parece curioso, e aí eu encerraria minha fala com isso, que os Estados Unidos, via Trump, tenha expresso, tenha expressado uma preocupação em relação a um ataque contra a soberania, enfim, o status do dólar como moeda internacional, tá? Inclusive, o próprio ele falou, o dólar é um dos pilares do poder dos Estados Unidos, então, porque, por enquanto, não parece haver realmente um grande perigo contra esse status do dólar. Então, é um pouco o que você falou, Ronaldo, não é? De um lado, os BRICS não parece ser uma ameaça tão grande, justamente por conta da sua falta de coordenação, tá? Bom, o fato também que você tenha, na verdade, dentro dos BRICS, um país que tem um domínio econômico, produtivo, tecnológico imensamente superior aos outros, que é a China, ou seja, os BRICS poderiam existir, mas só com a China, só através da China. A pouca atenção que dedicou recursos a China ao próprio Banco dos BRICS mostra que, comparado com a operação dos bancos de desenvolvimento chineses, que tem, sei lá, desembolsos que são, sei lá, o terceiro maior banco de desenvolvimento chinês, acho que teve desembolso no retrasado que foram, sei lá, 250 vezes maior do que dos bancos dos BRICS, enfim, ou seja, tem uma assimetria muito grande entre a operação, né? Então, a China claramente não está querendo entregar seu destino geopolítico, econômico na mão de parceiros como o Irã, como a Rússia, a África do Sul, o Brasil, né? E se houver, inclusive, e aí, última observação, que, voltando à questão do Brasil, que provavelmente
enfim, bom, provavelmente a situação geopolítica mudou, né, em relação à década de 2000. O Brasil certamente não tem mais a mesma capacidade de intervir, né, no espaço geopolítico. E se houver a tentativa, justamente, quando o Lula participou, né, daquela reunião, enfim, daquela comemoração, né, do fim da Segunda Guerra Mundial, a tentativa de propor como intermediário numa possibilidade de negociação num conflito entre Rússia e Ucrânia nem foi considerado, nem teve nenhuma declaração nem de assim de reconhecimento, dessa boa vontade brasileira por parte da Rússia. Ou seja, eu acho que esse posicionamento geopolítico do Brasil, ele talvez aí, sem chegar aos exageros, do artigo do The Economist, acho que talvez ele não corresponda à real capacidade, de imposição, a capacidade de negociação do Brasil no âmbito geopolítico. É. Posso comentar, Bicalho? Pode sim, pode. É só um pequeno É, comentário antes que você faça, mas hum, talvez, Numa, esse esvaziamento do Brasil também se deve ao brutal esvaziamento que você teve de qualquer processo de concertação ou de negociação ou de qualquer coisa, né? Então não é só o Brasil que perdeu peso nesse espaço, é que o próprio Ah, não, espaço não, você está perdeu certíssimo, espaço, né? cara. E O o cara que, mundo então assim, mudou. a turma do Exatamente. deixa disso, nessa altura, como o Isso. Brasil estava sempre, né, que o Brasil era a turma do deixa disso, a turma do deixa disso perdeu muito espaço, né? Perdeu muito Exatamente. Porque o espaço. Brasil tem uma tradição, em termos, vamos dizer, diplomático, que é muito reconhecido. Isso. É amplamente reconhecido que a diplomacia brasileira tem ótimos representantes, tem uma tradição muito ancorada, só que realmente num mundo onde Acho que a ninguém está força interessado na parece se impor, diplomacia, né? não mais a diplomacia, aí realmente, bom, é um pouco mais Digamos complicado que é uma qualidade usar. brasileira que não está muito Exatamente, valorizada atualmente exatamente, no contexto. exatamente. Pradinho, Bom, vai lá, bem, garoto. eu tenho uma visão muito diferente da tua. Eu quero até colocar, até para entender um pouquinho as coisas. Primeiro, o BRICS nunca pretendeu ser, nem o BRIC, nem o BRICS, um sistema lá Bretton Woods. Quer dizer, ninguém pretendeu, desde a origem, montar um sistema de governança global alternativo. Tanto que quem apresentou muito bem os argumentos, para quem acompanhou os debates, foi o primeiro-ministro da Malásia. A Malásia tem uma longa tradição com o movimento do Terceiro Mundo. Ele se apresenta muito mais numa tradição antissistema que vem no movimento dos não aliados. É, a, Portanto, inclusive, as instituições criadas nos BRICS têm como pressuposto o equilíbrio em termos de participação. Você falou a questão da China com o Banco dos BRICS. É, a, o capital do BRICS, diferente do Banco Mundial, você tem um equilíbrio nas participações, nas cotas. Portanto, a capacidade do Banco do BRICS de operar depende da sua capitalização, que a maneira em que ele está organizado não é uma maneira lá, Banco Mundial, que tem um país e um grupo de países que tem uma participação muito maior e poder de veto. Então, esta é a maneira que está organizada. Brasil, Índia, Indonésia, agora entrando mais Malásia, tem uma tradição. O pessoal está usando um pouco essa expressão de swing countries, de países que, desde o início, o Brasil sempre teve uma postura muito grande, desde o início, de não ser
de não adesão a bloco específico. A ideia do BRIC nunca foi o Brasil aderir à Rússia ou aderir à posição chinesa vis-à-vis os Estados Unidos. Isso é um equívoco profundo. O que se tem é um espaço de tentativa de fazer um contraponto a uma ordem internacional onde as principais lideranças do Ocidente têm um desempenho horroroso, né? A postura europeia, inclusive dos partidos de esquerda europeia, no mundo atual, é pavorosa. A insensibilidade europeia com referência ao que está acontecendo em Gaza, que é um genocídio televisionado, é muito assustador. Então, o que se tem é uma virada, é uma retomada de uma postura onde o que se auto-intitula Ocidente se coloca no direito de impor ou se pretende impor suas regras fora das suas áreas, como já o fez na velha tradição imperialista, mas num momento em que essas coisas são muito mais complicadas. Eu nunca. Veja, o Brasil, do governo militar, fornecia armas para o Iraque. Quando começou a guerra, ele deixa, aí já era fora do período, já não tinha mais isso. O Brasil sempre teve uma postura independente. O Brasil, com Geisel, reconhece o MPLA, que era o regime pró-marxista em Angola. Quer dizer, teve uma certa tradição disso. Agora, o Brasil nunca se distanciou comercialmente nem politicamente dos Estados Unidos. A participação do Brasil, do governo brasileiro, num evento pela comemoração o Dia da Vitória, o que para mim é assustador é quando os países europeus ignoram a importância que foi a participação soviética na vitória contra o nazifascismo, por uma razão de curto prazo de problemas no momento na questão europeia. Outra coisa, a Índia e a China, como você mesmo colocou, tem uma relação difícil, e tem vários outros países no interior desse bloco que tem uma relação difícil. A Arábia Saudita com o Irã, o Brasil, a iniciativa de paz brasileira foi lá no início, no que se refere à questão do conflito na Ucrânia. Logo ficou claro que esse conflito, a possibilidade de terminar via negociação, me parece quase nula. Se houver negociação, será depois de algum tipo de resultado militar que está aí, que será que se colocar nos próximos momentos adiante. Então, eu nunca vi, no caso do governo brasileiro, e nem na política feita no Brasil, qualquer ideia de se distanciar do lado ocidental para um apoio incondicional, no caso Rússia ou China. No que se refere ao Irã, o que se tem é um ataque unilateral a um país soberano, independente do fato que o regime do Irã é um regime, obviamente, teocrático, o discriminador com todos os problemas, tal como o da Arábia Saudita. Então, o fazer menção quanto o ataque a um outro país e os riscos que isso pode trazer, né? Nós fizemos aqui um programa com o Chico Carlos que mostrou a complexidade desse tipo de situação. Então, em contrapartida, The Economist, para mim, não é uma revista que pertence, como muitos grandes meios de imprensa, a um grupo milionário que tem uma agenda política muito clara, e que a sua posição ou favorável ao Brasil ou contrária no Brasil
reflete uma posição de um grupo muito particular, não a efetiva capacidade de atuação do Brasil. É claro que, num momento de confronto mais duro, o espaço do Brasil se reduz, porque a tradição do Brasil, como você mesmo colocou, é com diplomacia. Não é uma tradição de reforçar enfrentamentos militares ou enfrentamentos geopolíticos. Não há nenhum interesse do governo brasileiro. O governo brasileiro sabe disso. Itamaraty, que tem as suas divisões, mas ele também sabe disso. Nós estamos dentro e nós já discutimos várias vezes, no eixo aqui hemisférico, né, do chamado hemisfério ocidental, onde a influência americana, independente se os Estados Unidos permanecerá ou não como a maior potência econômica e militar do mundo, mas será presente pelo futuro previsível. Agora, um bom exemplo da complexidade dessa situação o Paul Krugman, que é insuspeito por ser um indivíduo aí mais à esquerda, né? Ele é um liberal americano clássico ligado ao Partido Democrata, fez uma declaração bem dura dizendo que, fora na expressão dele, né, a burrice de fazer essa ação contra o Brasil, reflete, isso já era razão suficiente para pedir o impeachment do Trump. Obviamente, isso é um discurso retórico dele, mas mostra que a ideia de que o Brasil está radicalizado à Rússia, eu acho profundamente equivocada. O que se tem é uma situação onde quem não se alia de maneira quase acrítica a um cenário geopolítico e um tipo de estratégia muito agressiva, muito unilateral e muito desequilibrada, automaticamente jogado a uma posição muito à esquerda. A Tati falou uma vez uma declaração que eu acho muito interessante. Quando perguntaram para ela qual é a maior vitória que ela colocava, que era mudar o seu próprio partido, não, a minha maior vitória foi ter mudado o Labour. Então, a radicalização à direita que você tem hoje e a posição que você tem hoje na Europa, mesmo dos partidos à esquerda, é tão conservadora e se distancia tanto da tradição civilizatória europeia que está jogando qualquer posição mais relativa como se fosse uma oposição ao Ocidente. O Brasil jamais poderia ser uma oposição ao Ocidente pela nossa tradição. Nós somos, aliás, extremo Ocidente, nada mais ocidental do que o Brasil, na cultura, nas suas relações e na sua integração. Além disso, um outro ponto, e você tem inteira razão quanto ao volume de investimento. O Brasil é um dos maiores destinos de investimento estrangeiro, americano, alemão, holandês. Mas isso não é um ponto de fraqueza, isso também é um ponto de força, porque esses países querem desvalorizar esse imenso ativo aqui. O que acontece? Qual é o sentido de desvalorizar esse imenso ativo altamente lucrativo, que não há nenhuma ameaça, não há nenhum movimento do Brasil para restringir a remessa de lucros, não há nenhum movimento para criar dificuldade para investimento internacional? Isso não faz o menor sentido. Então, eu entendo que, nesse momento, o que a gente tem que chamar atenção é que há uma desordem internacional. Essa desordem vem sendo promovida, em primeiro lugar, pelos Estados Unidos, por razões diversas. Os países da Europa vêm apoiando, embora de maneira mais defensiva, um comportamento que não contribui para aumentar a estabilidade internacional, e nós vivemos num cenário muito perigoso, perigoso politicamente, perigoso do ponto de vista geopolítico e perigoso do ponto de vista econômico, né? A próxima crise, ninguém sabe de onde virá, mas tudo indica que viveremos ainda
não muito, algum tipo de estabilidade econômica não trivial. Mas isso é mais ponderar um pouquinho, pelo menos na minha visão, onde eu coloco o BRICS. Eu coloco o BRICS na tradição do movimento de não aliados, é isso que eu vejo na sua versão contemporânea. Baixazinho, você quer falar um pouquinho? Só que você está tão quietinho aí. Não, não, tô escutando. Acho que passar para o Numa, porque o Luiz Carlos fez um contraponto, né? Então acho que seria interessante ouvir o Numa. Então, um faz o ponto, outro contraponto, e você fica no ponto e vírgula, tá certo. Vai lá, Luba. Faz um terceiro ponto É, também, Baixa, não tem problema nenhum, não. Não, ele está no E ponto e vírgula. veja, Então, mas agora faz o ponto eu, réplica, após, eu e o né? Numa sempre temos muitos pontos comuns e temos pontos de discordância, mas isso é a riqueza do mundo acadêmico. réplica, tréplica. Bom, Exatamente. aí algumas A gente adora esse observações, trem. assim, como? A gente adora esse negócio, né? Quando tem Pois treta, é a essência do... aí que a brincadeira fica boa, né? Que a brincadeira fica legal. Exatamente. Algumas observações em relação às últimas observações do Luiz Carlos. Sobre a questão sobre a questão de facto do posicionamento político, e eu acho que é, a gente, de facto, por conta da associação da construção dos BRICS e das iniciativas que nascem na periferia, você pode pensar que o anti-imperialismo, que seria um fundo associado aos BRICS, poderia ser associado de alguma forma, né, um movimento de esquerda. A gente poderia, muitas vezes, ter feito um paralelo entre a situação Só para atual. lembrar que mod é extrema-direita, é importante chamar a atenção disso. Não, mas justamente, ia chegar a esse ponto. É, E aí, a gente poderia, muita gente, inclusive, o que não é o nosso caso, nem do Luiz Carlos, nem do Eduardo, nem do Ronaldo, nem o meu, né? Faz, inclusive, referência de forma errada, o que, para quem leciona com isso, história econômica, como o caso de nós três, é obviamente um erro fundamental faz um paralelo entre a situação atual e a situação da Guerra Fria. Não tem nada a ver. Do lado da Guerra Fria, você tinha dois blocos que representavam polos muito diferentes em termos de sistema de organização política, de organização econômica, organização social. Nada disso. Representavam Existia dois um... modelos, né? claro. Isso. Sim, dois modelos, e, bom, de forma alguma, os BRICS propõem algum tipo, como foi sublinhado pelo Luiz Carlos, até pela heterogeneidade, não propõe nenhum modelo, né? Inclusive, eu não falei a nenhum momento que os BRICS pretendiam construir uma nova ordem monetária internacional, né? A ideia seria, pelo menos o desejo de alguns, é que surjam alternativas, né, em termos de arranjos monetários. Né? É um pouco diferente. O problema é que os BRICS, se a gente for olhar a lista dos países, basicamente a gente é essencialmente constituído por regimes ou autocráticos, né? Tipo, se a gente pegar o Egito do Al-Sisi, a eleição dele foi com 97 alguma coisa por cento na última eleição, então não dá para dizer que é exatamente um pluralismo. Uh, a Rússia não é exatamente um país de esquerda, mesmo se às vezes tem essa confusão entre a União Soviética, não dou, A tá? Rússia é um governo de direita também. A Rússia é Extrema-direita, de direita, não tenha exatamente. dúvida. O Irã, bom, mesmo se aí mistura com Olha, questão, é extrema-direita. Os Emirados e também é extrema-direita, em muitos aspectos. Ou seja, basicamente, se a gente for olhar a lista dos países, pô, tirando o Brasil e a África do Sul, são os únicos que ao mesmo tempo são democracias e não são de extrema-direita. Todo o resto e a Índia, né? A Índia é de extrema-direita, mas é uma é de democracia. extrema-direita com um monte. Então, Exato. ou seja, fazer uma associação de alguma Não. forma entre esquerda e BRICS me parece no mínimo problemático desse ponto de É. vista.
Sendo que concordo totalmente, isso é um tema que a gente explorou amplamente com o Luiz Carlos, que, bom, infelizmente, essa direitização do mundo em democracias é uma realidade. Se houver os Estados Unidos, se houver a situação da Europa, onde, bom, a Itália já caiu, né? Onde as pressões da extrema-direita são cada vez mais fortes, num horizonte não tão longínquo, tem, bom, sei lá, a Holanda também tem uma coalizão com um partido de extrema-direita. A situação na França é de ficar muito perto da chegada ao poder da extrema-direita. Na Alemanha, que era impensável ainda uma década atrás, também a extrema-direita tem avançado muito forte. Então, tem esse movimento generalizado, tá? Então, a grande dificuldade para uma pessoa progressista hoje é justamente de achar. E, nesse sentido, a meu ver, e algo que inclusive até pela dificuldade, pela heterogêneidade que tem na região, uma construção de uma alternativa justamente ao sistema dominado pelos países ocidentais, tinha sido a construção de uma integração latino-americana, tal como ela foi feita na década de 2000. Quando você tinha quase todos os países que eram progressistas, aí sim você tinha um programa comum, você tinha algo, um movimento que parecia muito promissor. Infelizmente, o período que vai de 2014 até o final da década de 2010 levou a uma mudança radical, né, em boa parte da região. Hoje a gente está numa situação meio heterogênea, né? Teve, obviamente, a vitória do Milei nas eleições argentinas, teve a vitória também da direita como se diz, no Equador, mas ao mesmo tempo a gente tem a consolidação da esquerda no México. E olha que a posição do México, a gente já explorou isso em alguns programas, não é das mais fáceis, né? Mas depois do López Obrador, né, a atual presidente foi eleita triunfalmente, tem adotado, inclusive, muitas receitas, entre aspas, brasileiras, em termos de construção de um estado de bem-estar social, com ampliação das transferências, com aumentos significativos do salário mínimo. Bom, a gente tem um experimento, o Boric teve lá no Chile, bom, com seus percalços, mas que, ou seja, e a América Latina não está numa situação que não é, obviamente, aquela que a gente observa na década de 2000, mas e talvez o Brasil devesse investir mais, entre aspas, energia, justamente, até pelo peso que aí sim é um peso real na América do Sul, porque o Brasil é a máquina, né, que é a locomotiva da região, que puxa a demanda agregada da região como um todo, que tenha o mercado interno com uma escala capaz justamente de sustentar em um movimento de integração mais do que comercial produtiva, né? Então, eu acho que esse é um caminho para progressão. Então, de forma alguma, a gente pode dizer que o Brasil tem que se inclinar frente aos Estados Unidos, ainda mais, bom, vamos dizer, a truculência, né, da atitude americana. Porém, eu acho que uma certa radicalização, mesmo relativa, né, tomada pelo Brasil nos últimos tempos, que pode se explicar muito bem por realmente pela dificuldade de conseguir manter uma relação normal com os Estados Unidos, visto como eles tratam os próprios aliados mais próximos, né? Bom, hoje o Trump acabou de anunciar que de novo vai botar uma sobretaxa que vai chegar a 35% sobre as exportações em proveniência do Canadá, então realmente isso não facilita, né, o diálogo, mas eu acho que manter algum tipo, manter assim, um canal de diálogo e mais do que uma opção, é meio que uma necessidade no caso do Brasil, tá? Porque eu tenho muito a ganhar em escalar assim, no antagonismo crescente com os Estados Unidos, tá? E mesmo se, como falou,
muito bem o Lula na intervenção dele hoje, obviamente, bom, os governos passam, né? Então, nada garante que o Trump seja reeleito, né? Inclusive, bom, então, era, eu só queria fazer essas pequenas observações. Pequenas considerações. Isso. Pradinho, na réplica, na Não, Na não, não tem tréplica. réplica, tem réplica nem tréplica. Eu acho que é questão de grau. Veja, que a gente tem que ter canal de negociação, eu não tenho a menor dúvida. Como o Brasil sempre teve, né? É, a relação com os Estados Unidos sempre foi muito próxima, em vários setores. Desde a nossa vida universitária, né? Quantos de nós fomos para lá e retornando a nossa proximidade com a academia americana? Então, ao fazer isso, eu acho importante chamar atenção para que uma coisa, um bom ditado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O que se trata é um bloco de interesses do qual hoje a posição do Trump, junto com uma série de outras empresas, está na linha de frente. Então, é necessário se manter essa situação. Agora, alianças, a meu juízo, a gente faz com quem dá, quer dizer, no mundo atual, a busca do Brasil, de certa maneira, como maior destino das exportações brasileiras é a Ásia, não há possibilidade de você repensar a ordem internacional sem a participação da Ásia, é simples quanto isso. Nesse sentido, existe uma Ásia democrática, toda a região da ASEA, a Malásia está nessa situação, a Índia, que agora está com um governo de extrema-direita, como o Brasil já teve no passado recente, a Indonésia, que são muito importantes para estabelecer espaços alternativos de reflexão. Porque o que nós estamos falando não é só economia, né? Eu há muito tempo troco experiências, pego o caso da tradição da Malásia, e só para explicar um pouquinho, quando eu falo que os BRICS estão numa linha que vem do movimento de não alinhados, que era um movimento na Guerra Fria, é claro que nenhum de nós defende a ideia que a situação atual está dentro, se aproxima da Guerra Fria. Mas, na verdade, o que você tinha era um grupo de países que tentavam sair de uma armadilha de estarem, de alguma maneira, prisioneiros a sistemas em que dava pouca capacidade de manobra deles. Atualmente, o que você tem muitos países, e entre esses que você colocou, que estão buscando espaços num mundo muito complicado. E aí voltamos para o básico. O tratado que criou as Nações Unidas tinha como pressuposto a ideia de não intervenção nas questões nacionais, a ideia de que os países vão buscar os seus potenciais, o seu desenvolvimento, e que, de certa maneira, nós temos que aceitar diferenças entre Estados nacionais. Agora, como vocês sabem, eu defendo valores universais. Nesse sentido, eu defendo o famoso imperativo categórico kantiano, né? Isso já coisas até que nossos espaços acadêmicos nós debatemos. Isso significa que eu acho que tem alguns valores que se deve defender, sim, e que alguns desses países que nós estamos colocando não os respeitam. Mas isso é um espaço de disputas culturais e disputas, por isso não pode ser transformado de argumento para ataques militares, para a exclusão econômica, e que, em última instância, o objetivo não é essa mudança, né? Porque quando alguns desses países se aliam de maneira crítica aos países industriais avançados, as razões de direitos humanos não são levantadas. Essas questões são muito usadas para interesses de curto prazo. É justamente a necessidade de ter um mundo um pouco mais ordenado. O meu receio, então, já na minha idade provecta, olhando para trás,
Nós estávamos entrando num cenário de um potencial de conflitos muito grande. E voltando à questão da América hispânica, né, América Ibérica, por que o Brasil não aumentou esse processo de integração? Porque, na verdade, os problemas da América do Sul também passam pela sua instabilidade política, pela dificuldade de ter continuidade nessas políticas, né? Ora o Brasil muda, né, com o Bolsonaro, ora a Argentina muda. Ora o Chile vem uma produção mais progressista, ora ele se afasta. Né? A Colômbia também. Então, os nossos países, isso inclui o Brasil, não conseguem estabelecer políticas de médio e longo prazo razoavelmente seguras. E nós, sozinhos, não damos conta. Quer dizer, nós podemos melhorar muito sozinhos, mas nós não damos conta. Então, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu acho que o Brasil, eu acho que, na verdade, tanto Itamaraty quanto o governo tem clareza de que o nosso destino é a América do Sul. Eu sempre brinco um pouquinho que as pessoas têm algumas figuras que têm fantasias que nós deveríamos ter próximo da Suécia, alguma coisa do gênero, mas a nossa maior fronteira é com a Bolívia. Então, geografia é destino também. Então, a nossa relação preferencial tem que ser com o Uruguai, com a Argentina, com a Bolívia, com a Colômbia, né, com a Venezuela, né, com o Peru, com os países que são fronteiriços. O Brasil é inevitável, porque isso é geografia. Agora, o nosso grande mercado consumidor hoje, que nós somos um exportador de commodities, é a China. Agora, eu, pelo menos, espero que a gente possa recuperar nosso potencial industrial e aumentar a complexidade das nossas exportações. E, para isso, nós precisamos da região, e esse conflito com os Estados Unidos é muito ruim. Eu volto a repetir, o Brasil tem uma relação com os Estados Unidos de 200 anos, que eu fiz os 200 anos, que 1925 vai formar justamente vai marcar o momento dessa longa história da relação bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos, que diferente do México, que teve a maior parte do seu território tomado pelos Estados Unidos da América Central, não foi conflituosa na maior parte do tempo. Embora as diferenças, embora algumas intervenções na Guerra Fria. Então, essa postura do Trump, ela rompe com uma tradição de boa convivência de muito tempo. Isso é muito grave. Meus amigos, minhas amigas, senhores, 1 hora e meia de programa, do programa 200, né? Você vê, né, Prata? A gente chegou aqui, que a gente queria fazer um monte de coisa, né? Não fizemos, então vai ficar para o episódio 200, né? Quando a gente for fazer. E aí, cara, bom, meu amigo, minha amiga, nos ajude, né, mas assim, a chegar no número Isso, 200. Façam o seguinte, isso. vocês A gente não precisa chegar até 200 para isso, um pouco adiante a gente vamos inventa alguma comemorar o coisa. 110, não é isso? 107. Por que Minha mãe não, né? falava, né? Com 90 eu não posso ficar esperando 100 para comemorar, né? Tem que comemorar o 91, 93, até que o Claro. 94 ela não comemorou, ficou no 93, enfim. Mas, então, pessoal, olha só, vamos lá. Em primeiro lugar, dê o like, né, nesse programa para dizer para o YouTube que esse é um programa legal que vale a pena ser visto, tá certo? Assinem lá o canal do Instituto de Economia, vão no canal. O canal tem vários programas que são interessantes, vocês podem acompanhar, inclusive o Curto Circuito, fazendo o meu jabá agora, está fazendo uma série especial sobre os grandes impasses do setor elétrico brasileiro, os grandes problemas atuais do setor. É uma série especial com 6, 7 programas, onde tenta colocar justamente o que está pegando para valer dentro do setor, enfim. Vão lá no canal e nos ajude a chegar, tá bem, Prado, no 110, no 200. A gente promete que no 110 a gente vai fazer tudo aquilo que a gente ia fazer no 100, não é isso que a gente tinha, inclusive
Se um o Trump videozinho do deixar. Dudu, né, videozinho de apoio moral, né, de suporte, de Isso. terapia de casal, né, dando suporte ali, aquela coisa desse tipo, não pode dar tempo. Como disse o Baixa, se o Trump deixar, né? Se o Se o Trump não Trump for essa É, coisa deixar. se não deixar, horrorosa. né, senão só fica, pô, mas Ah, só falando você desse vive, negócio. cara, desde o início do ano a gente não consegue falar em outra coisa, parece que nos persegue. É, toda vez, né, cara? Cara, o programa da Índia, cara. O tal do programa da Índia, que eu tô esperando há um tempo grande. Um programa, vamos fazer o programa da Índia. Aí sempre acontece negócio que não sai a ponto do programa da Índia. É isso aí. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no nosso Conversa. Muito obrigado a todos os nossos amigos, a todas as nossas amigas que assistem, que acompanham a gente aqui. E a gente se encontra no próximo Conversa sobre o Mundo Contemporâneo aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Enfim, vida que segue e se cuide.